Tudo bem, gente? Eu estou aqui para fazer uma revisão com vocês nesse bloco sobre câncer de pulmão. Tudo bem? Quando eu uso o termo câncer de pulmão ou carcinoma broncogênico, isso aí é sinônimo, tá certo? Eu estou querendo me referir às neoplasias malignas que se originam no epitélio da via aérea inferior, tá certo? Então, embora sejam neoplasias malignas, estão fora do termo câncer de pulmão, o linfoma do pulmão, o sarcoma do pulmão, por exemplo. Tá certo? Tranquilo? Então vamos falar sobre carcinoma broncogênico, neoplasia maligna que se origina no epitélio da via aérea inferior. A gente sabe que o principal fator de risco indiscutível para o carcinoma broncogênico é o tabagismo, tá certo? Nós sabemos que a combustão do tabaco libera, né, uma grande quantidade de substâncias carcinógenas, né, aldeídos voláteis, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, nitrosaminas tabaco específicas, a nicotina, por exemplo, que é responsável pelo vício, né? A nicotina ela também tem envolvimento em diminuir a apoptose de células neoplásicas. Então, se a gente for observar esses doentes, a imensa maioria, não são todos, né? Mas a imensa maioria é fumante ou foi fumante. Então, o cigarro é indubitavelmente o principal fator de risco. Quem tem uma carga tabágica maior do que 20 maços ano já começa a estar em risco para o desenvolvimento de câncer de pulmão. Tudo bem? Eu queria comentar com vocês que existem também outros fatores de risco. Por exemplo, o DPOC, embora tenha uma associação DPOC-tabagismo, o DPOC ele é um fator de risco independente. As pneumopatias fibrosantes, a fibrose pulmonar, seja ela idiopática ou decorrente de alguma doença de base, também coloca o paciente em risco de desenvolver câncer de pulmão. E as exposições ambientais, né? Ao radônio e principalmente ao asbesto. A gente sabe que a exposição ao asbesto no indivíduo que fuma torna o risco dele desenvolver câncer de pulmão proibitivo. Mas a gente vai ver que quase todos os pacientes só fumam realmente com uma carga tabágica importante. Tá certo? Vamos dar uma olhada aqui. O carcinoma broncogênico ele é dividido em dois grandes grupos, tá? Os tumores não pequenas células, que correspondem a 80% dos casos, e os tumores de pequenas células, tudo bem? Esses dois grupos possuem comportamento biológico diferente, eles têm um estadiamento diferente que a gente vai falar mais tarde, tudo bem? Dentre os tumores não pequenas células, eu quero que vocês memorizem esses três tipos histológicos: carcinoma epidermoide, adenocarcinoma e o carcinoma de grandes células, também conhecido como carcinoma anaplásico. Vamos falar um pouquinho sobre o epidermoide. No nosso meio, o epidermoide ele é o tipo histológico mais comum. Ainda é o mais comum. Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o adenocarcinoma é o mais frequente. Mas no nosso meio, o epidermoide continua sendo o mais comum. O epidermoide, gente, ele tem crescimento central na via aérea. Tudo bem? Ele é um tumor que é facilmente alcançável pela broncofibroscopia, né? Ele, justamente por ser seu crescimento central na via aérea, próximo à bifurcação traqueal, ele geralmente cresce sob forma de massas endobrônquicas exofíticas, né? Muito fácil de se biopsiar. E em cerca de 10 a 20% dos casos, o carcinoma epidermoide pode sofrer cavitação. Então, essa é uma outra característica dele. Tudo bem? Adenocarcinoma. O adenocarcinoma nos Estados Unidos, ele ultrapassou o carcinoma epidermoide em número de casos. Então, se você for olhar o Harrison, se você for olhar o Cécio, você vê lá, né, que o adenocarcinoma é o tumor mais comum. Tudo bem? Agora, se cair na prova qual o tumor mais comum em nosso meio, é o epidermoide. Mas vamos voltar aqui. O adenocarcinoma ele é um tumor que nasce na periferia da via aérea, tá? Então, por exemplo, ele é a causa mais comum de derrame pleural neoplásico. Ele é o tumor que é mais facilmente alcançável através de uma biópsia transtorácica. Tudo bem? Tranquilo? Outra coisa, biópsia por agulha transtorácica. Uma outra coisa importante, o adenocarcinoma, a maioria dos pacientes que tem adenocarcinoma é ou foi fumante.
Mas se você observar um determinado grupo de doentes, por exemplo, doentes que nunca fumaram, mulheres, indivíduos com menos de 45 anos, indivíduos jovens, quando esses indivíduos desenvolvem um carcinoma broncogênico, o tipo histológico, aí mesmo no nosso meio, é de longe o adenocarcinoma. Então, o adenocarcinoma ele incide também nesses grupos especiais, não fumantes, mulheres e indivíduos com menos de 45 anos de idade. Beleza? Vamos lá. Tumor de grandes células, chamado de carcinoma anaplásico. O carcinoma anaplásico ele é muito pouco frequente, tá? Muito pouco frequente. O carcinoma anaplásico, ele dos carcinomas não pequenas células, ele é o de maior agressividade. Ainda bem que é um tumor muito raro, tá certo? O carcinoma anaplásico, ele é chamado anaplásico porque acredita-se que ele seja um epidermoide ou um adenocarcinoma tão indiferenciado que eles não podem ser reconhecidos histopatologicamente. Tudo bem? Ele tem como característica crescimento através de grandes massas na periferia do pulmão, mas não é frequente. Tudo bem? Vamos lá, gente. Pequenas células. O câncer de pequenas células, também chamado Old Cell, ele tem um comportamento biológico diferente. A célula de origem parece ser uma célula neuroendócrina. Tudo bem? Aí, se você pegar esses 4 tipos histológicos que estão em amarelo, o Old Cell é que tem a maior agressividade. Ele é mais agressivo até que o carcinoma de grandes células, que é muito raro. Mas mesmo assim, se colocarem os 2, vocês vão ver que o Old Cell é o mais agressivo. Então, dentre os 4, a maior agressividade é do Old Cell. A gente sabe que em 70% das vezes, o Old Cell já apresenta metástase à distância no momento do diagnóstico. Tudo bem? O Old Cell ele tem crescimento central. E, na maioria das vezes, ele não tem cura cirúrgica. Tudo bem? Então, são as características importantes do Old Cell. Origem neuroendócrina, crescimento central na via aérea e extrema agressividade. A maioria dos pacientes já tem metástase à distância no momento do diagnóstico, ele tem um tempo de duplicação de 30 e poucos dias, comparado ao carcinoma não pequenas células, que é em torno de 200 dias. Então, ele é muito agressivo. Vamos ver uma coisa aqui interessante. Ó. Se eu vejo um derrame pleural, né, importante, eu vou pensar na possibilidade de adenocarcinoma como a minha primeira hipótese, tá certo? Uma coisa muito curiosa aqui é o seguinte, né? Quando vocês observarem uma imagem dessa, ou seja, parece um derrame pleural com mediastino fixo, ou seja, um derrame pleural deveria empurrar esse mediastino para a esquerda, mas o mediastino está fixo. Então, provavelmente, além do derrame pleural, o paciente deve ter uma atelectasia por um crescimento de um tumor endobrônquico. Ou seja, o derrame pleural empurraria o mediastino para a esquerda, a atelectasia traria o mediastino para a direita. Acaba que o mediastino fica fixo. Então, isso é uma dica importante para vocês. Vamos lá. Se eu tenho um tumor que cavita, a minha primeira hipótese é que seja um carcinoma epidermoide. O grande diagnóstico diferencial é com abscesso pulmonar. Mas quando você observa essa cavidade com margens irregulares, você deve imediatamente pensar na possibilidade de um tumor de pulmão cavitando. Em cavitando, o epidermoide seria a primeira possibilidade. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, gente, algo a mais para vocês. Existe um subtipo de adenocarcinoma que corresponde apenas a 3% de todos os carcinomas broncogênicos, que é um subtipo chamado de carcinoma bronquíolo-alveolar. O carcinoma bronquíolo-alveolar ele tem um comportamento estranho. Ele pode se apresentar como uma massa pulmonar, que é uma lesão geralmente maior que 3 a 4 centímetros no seu maior diâmetro? Pode. Mas o carcinoma bronquíolo-alveolar ele pode crescer sob forma de lesões multinodulares, ele pode crescer infiltrando os alvéolos, infiltrado alveolar, semelhante a uma pneumonia. Muitas vezes o paciente é referido ao pneumologista ou até ao clínico para tratar uma pneumonia que não está tendo resolução clínica nem radiológica. Às vezes o paciente apresenta grande quantidade de secreção
tudo bem? Às vezes uma febrícula, e ninguém sabe o que é aquilo. Aí vai se investigar a lesão e a gente dá de cara com um adenocarcinoma subtipo bronquíolo alveolar, tudo bem? Uma outra coisa importante, do ponto de vista histopatológico, é o crescimento desse câncer. Ele se infiltra pelos espaços alveolares, poupando os septos alveolares. Esse tipo de crescimento é chamado de crescimento lepídico. Então, isso é uma coisa importante para vocês memorizarem também. Beleza? Vamos lá, gente. Qual seria o quadro clínico disso aqui? Qual seria o quadro clínico do carcinoma broncogênico ou câncer de pulmão? Vamos embora. Está aqui, gente. O indivíduo pode ter manifestações clínicas devido ao crescimento tumoral, devido à metástase que o pulmão envia e devido ao surgimento de síndromes paraneoplásicas, que a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Tudo bem? Vamos ver aqui. Crescimento tumoral. O que a gente tem? Tosse. Tosse é a manifestação mais frequente do carcinoma broncogênico. O indivíduo tem tosse por invasão de mucosa brônquica. O indivíduo tem tosse também por pneumonite pós-obstrutiva. Você tem uma obstrução endobrônquica que dificulta a drenagem daquela região, acumula-se secreção, desenvolve-se pneumonia. Você pode ter tosse por atelectasia, tudo bem? Você pode ter tosse por cavitação de uma lesão pulmonar. Então, tanto é assim que a tosse está presente em 75% dos casos de câncer de pulmão. Tá? Dispneia, obstrução de grande via aérea, pode dar dispneia. O carcinoma broncogênico ele pode se disseminar para dentro do próprio pulmão. E a disseminação linfangítica, que a gente chama, também pode dar dispneia. Derrame pleural, não são derrames pleurais, o derrame pleural neoplásico é um derrame pleural de moderado a grande, que se reacumula rapidamente, pode dar dispneia também. Hemoptise, erosão de mucosa, tudo bom? Tudo bem? Necrose tumoral, comprometimento de vasos intratorácicos, pneumonite pós-obstrutiva eventualmente pode dar hemoptise. Então, hemoptise também é encontrada com frequência. E dor torácica, invasão de pleura parietal, parede torácica, invasão de mediastino, tudo isso pode ocasionar dor torácica. Então, são as manifestações assim principais, tá certo? A gente vai falar daqui a pouco sobre duas apresentações clínicas importantes, que são a síndrome de Pancoast e a síndrome de veia cava superior. Metástase, gente, eu quero que vocês atentem muito para o detalhe de adrenal, ou seja, as metástases para suprarrenal, elas se comportam de forma assintomática, ninguém desenvolve insuficiência suprarrenal, geralmente o paciente tem massas em adrenal, de crescimento silencioso, tudo bem? Que faz até diagnóstico diferencial com incidentaloma de adrenal. Até metade dos pacientes pode fazer isso. O Old Cell, diferente do carcinoma não pequenas células, ele gosta mais do fígado, tá certo? Temos ainda metástases ósseas, que são metástases líticas, sistema nervoso central, e o derrame pleural neoplásico, a gente vai ver lá no estadiamento, ele é considerado metástase à distância, tudo bem? O derrame pleural neoplásico, ele é aquele derrame pleural que eu já falei, que ele se acumula muito rapidamente e é um derrame pleural de moderado a grande volume, geralmente com análise citológica positiva em até 65% das vezes. Tudo bem? Aparece na citologia. Mas é bom a gente lembrar que existem causas de derrame pleural que não tem a ver com o envolvimento pleural pelo câncer, né? Aí a gente não consideraria metástase. Por exemplo, uma obstrução linfática, um derrame pleural complicando uma pneumonite pós-obstrutiva, tudo isso aí pode levar a derrame pleural. Mas olhou um derrame pleural de moderado a grande volume, você puncionou, drenou, reacumulou rapidamente, tem que pensar imediatamente que isso seja um derrame pleural por envolvimento da pleura pelo câncer. Tá certo? E síndrome paraneoplásica a gente vai falar depois, eu vou explicar para vocês o que é isso. O que eu vou me concentrar agora é na síndrome de Pancoast e na síndrome de veia cava superior. Vamos lá. Gente, a síndrome de Pancoast,
é o tumor que cresce no sulco superior. Pode ser à direita, pode ser à esquerda, tá certo? Esse tumor, ele costuma ser mais frequentemente um carcinoma epidermoide, tá certo? Esse tumor invade o simpático, ele pode dar síndrome de Horner, ele pode dar erosão de primeiro e segundo arcos costais numa radiografia. Vamos dar uma olhada nele? Vamos, olha só. Está aqui, o tumor crescendo no sulco superior. Então é comum o paciente ter dor no ombro, dor na escápula, dor irradiando no trajeto do nervo ulnar, às vezes com até algum grau de atrofia, tudo bem? Esse paciente vai apresentar também a síndrome de Horner, por comprometimento do simpático cervical. Vamos ver aqui as principais características dele. Vamos lá. Ó, tumor no sulco superior, crescendo, dor no ombro, às vezes na escápula, dor na face ulnar do braço, erosão de primeiro e segundo arcos costais, e a síndrome de Horner faz parte da síndrome de Pancoast. Você tem ptose, miose, né, aqui, enoftalmia, que é o contrário da exoftalmia, e anidrose facial ipsilateral. Essas são as principais características da síndrome de Pancoast. E o tumor, o tipo histológico mais frequentemente envolvido, é o epidermoide. Beleza? Vamos lá. Síndrome de veia cava superior. Essa figura aqui já diz tudo. Eu tenho um tumor invadindo a veia cava superior e dificultando o retorno venoso da veia cava superior para as cavidades direitas. Tudo bem? Então, para eu ter um tumor de pulmão provocando síndrome de veia cava superior, esse tumor deve obrigatoriamente crescer no lobo superior direito. Tudo bem? Se eu dificulto o retorno venoso para as minhas cavidades direitas, eu vou ter turgência jugular, congestão facial, tá certo? Esses indivíduos vão ter circulação colateral no terço superior do tórax, tudo bem? Eles podem ter uma pletora facial. Esses indivíduos, quando fazem, né, um paroxismo de tosse, eles podem desenvolver até síncope por isso. Então, vamos lá, ó. Cefaleia também é importante, edema de face em membros superiores, turgência jugular, circulação colateral no terço superior torácico. Hoje em dia, a causa mais comum de síndrome de veia cava é o Old Cell de pulmão, é o tumor do tipo pequenas células. Tá certo? Tudo bem? Então, olha a circulação colateral no terço superior aqui. Então, isso é muito importante para a gente memorizar. Síndrome de veia cava superior, imediatamente correlacioná-la ao Old Cell. Tranquilo, gente? Tudo bem? Então, vamos embora. Vamos falar agora sobre síndromes paraneoplásicas, tá? O que você tem de importante aí nas síndromes paraneoplásicas? Uma síndrome paraneoplásica é uma síndrome clínica que se desenvolve devido a manifestações sistêmicas do tumor. Na realidade, são peptídeos ou substâncias semelhantes a peptídeos produzidos pelas células tumorais, e essas substâncias levam a manifestações muito curiosas. Então, a síndrome paraneoplástica ela não se dá pelo crescimento do tumor, não se dá pelo crescimento de uma metástase. Ela se dá através de produtos produzidos pela célula tumoral. E uma coisa importante também é que as síndromes paraneoplásicas, elas podem surgir, tá certo? Antes do diagnóstico clínico do tumor. Tudo bem? Às vezes meses, até um ano antes do diagnóstico clínico do tumor. Agora, tem determinadas situações que a síndrome paraneoplástica, quando aparece, o tumor já é identificado pelos métodos radiológicos e até pela clínica, tudo bem? E tem situações em que o tumor já tem um diagnóstico, já está diagnosticado há algum tempo, e a síndrome paraneoplásica surge, tá? Isso aí é menos frequente do que as outras duas opções que eu dei para vocês aí. Mas vamos ver aqui, gente. Nós sabemos que o Old Cell, ele é o tipo histológico mais envolvido com síndromes paraneoplásicas. Mas vale a pena também a gente mencionar as síndromes paraneoplásicas do carcinoma epidermoide, as síndromes paraneoplásicas do adenocarcinoma. Então vamos fazer essa revisão.
Está aqui, ó. Adenocarcinoma. O adenocarcinoma, ele é a causa mais comum, 62%, de osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Então, quando você vê um paciente com osteoartropatia pulmonar hipertrófica, em 62% das vezes, ela se deve ao adenocarcinoma. E no restante dos casos, ao carcinoma epidermoide. Vamos ver o que é isso, gente. O paciente com osteoartropatia pulmonar hipertrófica, ele costuma desenvolver uma alteração na extremidade dos dígitos, que todo mundo conhece, como baqueteamento digital. Tá certo? Então, qualquer tabagista, atenção para isso, que desenvolva baqueteamento digital, isso deve chamar a atenção da gente para um câncer de pulmão. Porque mas ele é um paciente enfisematoso. DPOC não dá baqueteamento digital. Tá certo, gente? Então, muita atenção para isso. Já vi gente comendo mosca em ambulatório de clínica médica, né, errando isso aí. Não pode. Tudo bem? Outra coisa importante, o paciente com osteoartropatia pulmonar hipertrófica, ele tem uma alteração óssea chamada de periostite, que é uma inflamação do periósteo. Essa inflamação do periósteo costuma aumentar tecidos moles, principalmente nas extremidades dos ossos. Então você tem uma redundância de tecidos moles, às vezes parece até um pouco a acromegalia. E os pacientes costumam ter uma sinovite simétrica, que lembra muito a artrite reumatoide, inclusive com melhora com o uso de anti-inflamatório não hormonal e uma VHS bastante aumentada. Então, olha só, existe uma alteração radiológica, vocês estão vendo aqui, uma espécie de descolamento do periósteo. Essa reação aqui, radiológica, é chamada de periostite. Ela dá uma certa dor óssea, que geralmente é na extremidade de ossos longos, tá? Acompanhado de uma redundância de tecidos moles. E essa sinovite também acaba causando um certo desconforto articular, que com a redundância de tecidos moles, nos dá a impressão que é um derrame articular clássico, simétrico, tudo bem? Muito parecido com a artrite reumatoide. Então, a gente não pode comer mosca quanto a isso. Uma notícia boa, que a osteoartropatia pulmonar hipertrófica, ela responde ao anti-inflamatório e costuma regredir com o tratamento do câncer de pulmão. Beleza? Vamos lá. Ainda agora carcinoma epidermoide, né? Osteoartropatia pulmonar hipertrófica, nos 38% restantes dos indivíduos que têm osteoartropatia pulmonar hipertrófica, e a gente tem também a hipercalcemia tumoral. Quando eu tenho um paciente com câncer de pulmão que desenvolve hipercalcemia, ou então um paciente fumante que apresenta do nada uma hipercalcemia, eu tenho que pensar na possibilidade de epidermoide. Essa hipercalcemia ela é causada por um peptídeo produzido pelo tumor que é semelhante ao PTH, mas não tem exatamente a mesma estrutura do PTH. Ele é semelhante. Mas ele, por exemplo, vai causar lesões osteolíticas, que levam à hipercalcemia. Ele vai inibir a excreção urinária do cálcio, aumentar a excreção urinária do do fósforo. Nós vamos ter a MP cíclico urinário aumentado. Nós vamos ter acidose metabólica hiperclorêmica, ou seja, um quadro laboratorial muito parecido com o hiperparatiroidismo primário. Então, quando você vê um fumante, né, que do nada desenvolve hipercalcemia, pode ser ela surpreendida num laboratório, ou então o paciente pode ter clínica de confusão mental, distensão abdominal. Quando você vai avaliar o doente, ele tem um cálcio alto. Você deve pensar na possibilidade de ser uma hipercalcemia de origem tumoral. E se for um fumante, pensar em carcinoma epidermoide. Uma coisa muito curiosa, que com esse laboratório exuberante, né, o cálcio persistentemente alto vai inibir a secreção do paratormônio endógeno do cara. Então o paratormônio do cara vai estar suprimido, porque o cálcio dele vai estar alto graças à ação desse peptídeo que é parecido com o PTH, mas não é o PTH. Aí o cálcio persistentemente alto inibe a produção de
paratormônio pelas nossas paratireoides, não é isso? Então o cara vai ter o paratormônio, o paciente vai ter o paratormônio suprimido. Tudo bem? Então está aqui, hipercalcemia tumoral, pensar em carcinoma epidermoide, osteoartropatia pulmonar hipertrófica. Primeira hipótese, adenocarcinoma. Beleza? Vamos lá. Carcinoma de pequenas células, old cell. Gente, o old cell tem umas síndromes paraneoplásicas muito interessantes. Tá? Eu vou citar a mais interessante delas, que é a síndrome de antidiurese inapropriada. O que é isso? O indivíduo desenvolve, tá, secreção inapropriada de hormônio antidiurético. O que acontece quando o indivíduo tem uma secreção inapropriada do hormônio antidiurético? O ADH vai lá, no segmento medular do túbulo coletor, e estimula a reabsorção de água livre. Então o paciente vai ter uma hiponatremia hipotônica. Geralmente quem tem hiponatremia, tá, você espera que esse indivíduo excrete uma urina diluída, muito diluída, porque o cara está cheio de líquido. Então ele vai excretar uma urina muito diluída, concordam? Agora, se o paciente tem uma hiponatremia e ele tem uma urina inapropriadamente concentrada para aquele grau de hiponatremia, você diz que ele tem uma secreção inapropriada de ADH. E o old cell de pulmão é uma hipótese interessante para essa secreção inapropriada, principalmente se o indivíduo for fumante. Então vamos ver aqui as características da síndrome de antidiurese inapropriada. Hiponatremia, uma osmolaridade sérica naturalmente baixa, valor normal de 285 a 295, e uma urina inapropriadamente concentrada para aquele grau de hiponatremia. 100 a 200, maior que 100 a 200, não é uma urina concentrada para mim e para você. Mas se nós tivermos uma hiponatremia, teoricamente estamos cheios de líquido, nós deveríamos excretar uma urina muito diluída. Mas não é isso que acontece, porque eu estou cheio de ADH, impedindo que a água passe para a urina de forma adequada. Então, olha só, a gente vai ter uma urina inapropriadamente concentrada. Isso aí num paciente que não tem edema e num paciente que está euvolêmico. A nossa primeira hipótese é síndrome de secreção inapropriada de ADH, também conhecida como síndrome de antidiurese inapropriada. Tudo bem? Então, pegou um fumante, o sujeito desenvolve uma hiponatremia do nada, às vezes surpreendida no laboratório, às vezes surpreendida pela clínica, tudo bem? De rebaixamento do nível de consciência, a gente tem que pensar na possibilidade de uma síndrome paraneoplásica de um carcinoma broncogênico. E o tipo histológico é o carcinoma de pequenas células, old cell. Beleza? Vamos embora. Ó, outra síndrome paraneoplásica. Síndrome de Eaton-Lambert, também conhecido como síndrome miastênica. Olha só que coisa interessante, gente. Vocês sabem, né, que a nossa transmissão neuromuscular, ela se faz da seguinte forma. Nós temos um neurônio, um axônio, né? Quer dizer, na realidade, a terminação de o prolongamento de um neurônio. Né? Aqui está o neurônio, o axônio, que é um prolongamento do neurônio, não é isso? Pré-sináptico. Aqui embaixo, nós temos a placa motora do músculo, e esse espacinho aqui, que eu estou mostrando para vocês, é a fenda sináptica. Então, quando nós queremos mexer um grupamento muscular, o nosso neurônio, o nosso axônio pré-sináptico se despolariza e membranas ricas em acetilcolina se fundem à membrana do neurônio, vesículas ricas em acetilcolina, se fundem à membrana do neurônio e jogam acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina vai se ligar a seus receptores na placa motora, é deflagrado um potencial de ação e o músculo contrai. Para que essas vesículas de acetilcolina se fundam à membrana do neurônio e liberem acetilcolina para a fenda sináptica, é necessário que o cálcio entre. Existe um canal de cálcio
que permite a entrada de cálcio. Bom, na síndrome miastênica de Eaton-Lambert, ou síndrome de Eaton-Lambert, o indivíduo vai desenvolver, o indivíduo com Old Cell, ele vai desenvolver um anticorpo contra esse canal de cálcio dependente de voltagem. Tudo bem? Então é canal de cálcio dependente de voltagem. Aqui a sigla em inglês é anti-VGCC. Então o cálcio não vai entrar, a vesícula não vai se fundir, nós vamos ter menos acetilcolina na fenda sináptica, o indivíduo, por isso, vai desenvolver fraqueza muscular. Essa fraqueza muscular, atenção, é uma fraqueza muscular proximal. Mas, curiosamente, o paciente tem algum grau de hiporreflexia, tudo bem? E ele apresenta uma característica muito interessante, que é uma certa desautonomia. Impotência, crises hipertensivas, tá certo? Sudoreses excessivas, às vezes palidez importante. Então, uma síndrome desautonômica, atenção para isso, vai acompanhar essa fraqueza muscular proximal. Tudo bem? Tranquilo? Uma outra coisa interessante sobre a síndrome de Eaton-Lambert, tá certo? É o seu achado eletroneuromiográfico. O que acontece? Vamos imaginar que eu peguei o nervo ulnar para fazer uma eletroneuromiografia. Quando eu estimulo o nervo ulnar, eu vou ter, inicialmente, uma pouca saída de acetilcolina, porque eu tenho esse anticorpo. Então, isso vai gerar um potencial de ação com uma amplitude muito baixa, um potencial de ação no músculo com uma amplitude muito baixa. Aí eu estimulei repetidamente esse neurônio, esse nervo ulnar, por exemplo. Estou estimulando os neurônios que compõem o nervo ulnar e estou registrando um potencial de ação muscular. O que vai acontecer? À medida que eu repito esses estímulos, eu consigo vencer esse bloqueio do canal de cálcio e eu vou, aos poucos, liberando uma quantidade maior de acetilcolina na minha fenda sináptica. O resultado vai ser um incremento no meu potencial de ação na medida em que eu vou estimulando mais esse nervo que eu usei para fazer a minha eletroneuromiografia. Então, esse potencial de ação, inicialmente de baixa amplitude, que vai aumentando, recebe o nome de condução incremental do potencial de ação. Condução incremental do potencial de ação através de um fenômeno conhecido como facilitação. Tudo bem? Vocês vão ver lá no bloco de neuro que isso aí é bem diferente da nossa clássica miastenia graves. Tudo bem? Então, olha só, fraqueza muscular proximal, desautonomia, né? Hiporreflexia, num paciente que tem na eletroneuromiografia uma condução incremental do potencial de ação, fecha o nosso diagnóstico de síndrome miastênica ou síndrome de Eaton-Lambert, ou também síndrome miastênica de Eaton-Lambert. Pensar imediatamente em carcinoma de pequenas células, síndrome paraneoplásica. Tá certo? Vamos embora. Outras síndromes paraneoplásicas, síndrome de Cushing, produção ectópica de ACTH. Lembra que a gente viu isso na aula de síndrome de Cushing? Aliás, um prognóstico muito reservado para esses doentes. O tumor produz ACTH. Então, o paciente vai ter hipertensão, hiperglicemia importante, tudo bem? Esse paciente vai ter hiponatremia, alcalose metabólica, ou seja, ele não vai ter tempo de desenvolver as características clássicas do Cushing, que seria aquela obesidade centrípeta, estria violácea. Ele vai ter apenas manifestações laboratoriais da intensa quantidade de cortisol que essa suprarrenal dele vai liberar, porque ele vai ter uma quantidade excessiva de ACTH em cima dessa suprarrenal. Então, o excesso de cortisol pode levar à hipertensão, pode levar à hiperglicemia, pode levar à hiponatremia com alcalose metabólica, que o cortisol em excesso acaba tendo um efeito parecido com o da aldosterona. Então, vai ser essa a abertura do quadro clínico do paciente. E nós sabemos que o Cushing, por produção ectópica de ACTH, quando associado ao Old Cell, dá ao Old Cell
um prognóstico extremamente reservado. Beleza? Vamos embora. Outras síndromes, degeneração cerebelar, de evolução lenta, subaguda, encefalite de tronco, opsoclonos, mioclonos, o anticorpo presente é o anti-RI. Isso pode acontecer. Outra manifestação neurológica, encefalite límbica, mielite, neuropatia sensorial. O anticorpo presente é o anticorpo anti-HU, que é o ANA1. Só para vocês lembrarem. Dificilmente isso aqui cai em prova. Tudo bem? Tranquilo? Das síndromes paraneoplásicas do Oates-Cell, eu queria que vocês memorizassem, principalmente, a síndrome de antidiurese inapropriada, a síndrome miastênica e o Cushing paraneoplásico, tá certo? Por produção de ACTH ectópico, que a gente, inclusive, já também falou na aula de endócrino, quando nós conversamos sobre suprarrenal. Vamos lá. O tumor de Pancoast é carcinoma broncogênico associado tipicamente ao seguinte achado clínico. Atelectasia do segmento envolvido? Não, gente, isso aí qualquer tipo histológico pode crescer na via aérea e dar atelectasia do segmento envolvido. Tosse não produtiva? Qualquer tumor pode dar, qualquer tipo histológico. Hemoptise? Qualquer tipo histológico. Agora, a síndrome de Horner, não. A síndrome de Horner, ela tem associação com a síndrome de Pancoast. Tudo bem? Então, tumor de Pancoast é a mesma coisa que síndrome de Pancoast, mesma coisa que tumor do sulco superior, só para vocês se habituarem com os sinônimos. Tudo bem? Vamos embora. A neoplasia maligna do pulmão, que possui células com imunopositividade para marcadores neuroendócrinos, tais como cromogranina e sinaptofisina, é, para tudo. Falou em marcador neuroendócrino em câncer de pulmão, vamos pensar imediatamente, não tem conversa, em o que, gente? Muito bem. Oates-Cell de pulmão, carcinoma de pequenas células. Letra B de bola. Bom, vamos falar agora sobre o diagnóstico de câncer de pulmão. O diagnóstico, gente, requer, não adianta. Olhei uma tomografia altamente sugestiva de câncer de pulmão, tudo bem? Não adianta isso. O paciente tem uma síndrome paraneoplásica, tem uma massa pulmonar, numa tomografia com adenopatia hilar, mediastinal, tudo bem. Parece ser um câncer de pulmão, deve ser um câncer de pulmão. Mas é fundamental que a gente obtenha material para estudo histopatológico. E essa obtenção de material vai depender do tamanho do tumor, da localização do tumor na via aérea. Então, a gente pode obter o material para biópsia através de qualquer um desses métodos aqui, tá? Broncoscopia, por agulha guiada por TC, principalmente para tumores periféricos, e massas pulmonares, ou às vezes nódulos pulmonares solitários, que necessitam de uma abordagem mais agressiva, ou seja, a abordagem cirúrgica. A abordagem cirúrgica pode ser através de videotoracoscopia ou a biópsia a céu aberto, que seria através de toracotomia. Tudo bem? Não importa. Em qualquer um desses métodos, o objetivo é biopsiar aquela lesão para a gente ter o diagnóstico histopatológico correto. Tudo bem? Vamos embora. Gente, o que acontece? Qual é a sequência das aulas de tumores sólidos que a gente conhece? Depois da biópsia, com a confirmação histopatológica, vem o estadiamento. O estadiamento ele deve responder uma pergunta muito simples para a gente. O tumor tem possibilidade de cura cirúrgica ou não? Essa é a função do estadiamento em tumores sólidos. Tudo bem? É possível curar o paciente cirurgicamente ou não é possível curá-lo? Mas o que eu falei no começo da aula para vocês? O carcinoma não pequenas células e o carcinoma de pequenas células, eles têm comportamento biológico diferente. O carcinoma de pequenas células, o Oates-Cell, ele costuma ser muito agressivo. O Oates-Cell, ele tem um estadiamento diferente do estadiamento do carcinoma não pequenas células. E o carcinoma não pequenas células, o epidermoide, né, o adenocarcinoma principalmente, o grandes células eu não vou nem mencionar. Epidermoide e adenocarcinoma, por eles acompanharem aquele estadiamento TNM,
tudo bem? Eles são frequentemente mais perguntados em prova. Mas a gente vai ver também o estadiamento do Old Cell depois. Mas o que eu queria falar com vocês agora é o estadiamento do carcinoma não pequenas células, porque é o doente com carcinoma não pequenas células que nós vamos poder oferecer uma possibilidade de cura cirúrgica para esse doente. Tudo bem? Então vamos ver o estadiamento não pequenas células. Tudo bem? Existe uma coisa muito importante no estadiamento. O estadiamento anatômico e o estadiamento fisiológico. Vamos ver o que é isso? Vamos. O estadiamento anatômico, ele me dá a ressecabilidade. O tumor tem cura cirúrgica? Por exemplo, se eu tenho um câncer de pulmão com uma metástase em suprarrenal, esse paciente não tem cura cirúrgica. Então, o paciente não tem o tumor ressecável. Porque não adianta ressecar, ele tem uma metástase adrenal. Tudo bem? O tumor tem invasão, compromete, linfonodos hilares ou paratraqueais contralaterais. Não tem possibilidade de ressecar esse câncer, ele não tem cura cirúrgica. Tudo bem? Então é um tumor irressecável. É o tumor sem cura cirúrgica. O estadiamento fisiológico, ele é uma característica do paciente. O estadiamento fisiológico me diz o seguinte, o paciente tolera a cirurgia proposta, porque em algumas situações o tumor é ressecável. Vamos fazer no paciente uma lobectomia ou uma pneumonectomia? Vamos. Só que o paciente não tolera, não vai tolerar o procedimento. Porque esse paciente tem doença isquêmica do miocárdio recente, ou esse paciente tem, por exemplo, um volume expiratório forçado no primeiro segundo muito baixo, ou ele é um DPOC que já tem algum grau de hipertensão pulmonar. Esse indivíduo vai morrer no pós-operatório. Ele não vai tolerar o procedimento. Então, o estadiamento fisiológico me dá o termo operabilidade. Então, às vezes, o tumor é ressecável, mas o paciente não é operável. Vamos lembrar desses termos aí em câncer de pulmão. Agora, o que torna o paciente, o que faz um paciente não tolerar um procedimento cirúrgico curativo? Se ele tiver qualquer um desses, não operar se volume expiratório forçado menor que 1 litro, PaCO2 em repouso maior que 45, infarto nos últimos 3 meses. Mas eu ouvi dizer que você pode ressecar um tumor de um paciente que teve um infarto há 4 a 6 semanas atrás. Tudo bem, mas isso não vale para as ressecções pulmonares para o câncer. 3 meses você não deve operar. 6 meses é contraindicação relativa. Presença de hipertensão pulmonar. Tudo bem? Se o paciente tiver qualquer um desses, mesmo que o tumor seja ressecável, ele não vai ter possibilidade de suportar o procedimento cirúrgico proposto. Beleza, gente? Então, ainda dentro do carcinoma não pequenas células, tá? Vamos ver aqui os exames que nós fazemos para estadiar adequadamente o tumor. Em primeiro lugar, a broncofibroscopia, que pode ter sido usada para colher material para biópsia. A broncofibroscopia, ela me dá com precisão a localização desse tumor na via aérea. Quanto mais proximal na via aérea, tudo bem? Mais complicado de ressecá-lo. Tudo bem? Então a broncofibroscopia me dá a distância que esse tumor está da carina, por exemplo, o comportamento desse tumor, a apresentação desse tumor. O que mais, gente? Olha aqui. TC de tórax e abdômen superior. A TC de tórax, ela pode me dar, com algum detalhe, a presença, por exemplo, de envolvimento de linfonodos intratorácicos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Eventualmente, a disseminação linfangítica do câncer através do próprio parênquima pulmonar. E o abdômen superior, tudo bem, eu vou ver fígado, mas o meu interesse especial é olhar a suprarrenal do paciente. Lembra disso, se eu tiver um tumor lá com uma massa suprarrenal, não é mais um tumor ressecável. Então, às vezes, uma massa em suprarrenal, para a gente confirmar que é uma metástase, a gente pode fazer uma biópsia por agulha guiada por TC. Tudo bem? Agora, gente, uma parte muito importante do estadiamento. A avaliação de linfonodos intratorácicos.
Vamos ver isso com detalhes? Olha só. A PET-CT é um exame que todo mundo conhece, muito usado em oncologia. Ela é feita à base da injeção de uma substância chamada desoxifluoroglicose. A desoxifluoroglicose, ela se liga a tecidos que têm um alto grau de renovação celular, atividade biológica. Então, se liga às células tumorais. Tudo bem? Então, quando um linfonodo, a gente diz, ele é iluminado pela PET, significa que provavelmente esse linfonodo tem um envolvimento neoplásico. E isso pode mudar o prognóstico de um doente. Só que tem um problema. A PET, esse linfonodo, né, se ele tiver um envolvimento inflamatório apenas, ele vai também captar a PET. Vai captar a desoxifluoroglicose e vai ficar iluminado na PET. Então, olha bolas. Se eu tenho um linfonodo que iluminou na PET, concordam? Está iluminado. Mas eu estou na dúvida, é um envolvimento neoplásico ou é uma atividade inflamatória? Eu só vou dirimir essa minha dúvida quando eu alcançar esse linfonodo, retirá-lo e avaliá-lo histopatologicamente. Tudo bem? Então existem algumas formas da gente alcançar esse linfonodo. Por exemplo, se o linfonodo for à direita, eu posso fazer um procedimento chamado mediastinoscopia. Se ele for à esquerda, eu posso fazer um procedimento chamado de mediastinotomia. Vamos ver o que é isso? Vamos. Olha só. Paciente em centro cirúrgico, anestesia geral, intubação, ventilação. A mediastinoscopia, o cirurgião faz uma incisão supraesternal, caminha com uma fibra óptica e alcança esse linfonodo. Tudo bem? Tranquilo? Agora, se esse linfonodo for à esquerda, por exemplo, mediastino, linfonodos mediastinais esquerdos, eu não posso progredir com o meu aparelho de fibra óptica através dessa incisão supraesternal. Eu vou ter que fazer, como vocês estão vendo aqui, uma janela para-external para alcançar esse linfonodo. Esse procedimento é chamado de mediastinotomia ou procedimento de Chamberlain. Então, linfonodo iluminou na PET, linfonodo captou desoxifluoroglicose, nós vamos atrás desse linfonodo. Ou através de mediastinoscopia, se for à direita, ou através de mediastinotomia, se for à esquerda. Só que um novo procedimento surgiu, e que é um procedimento muito bom, principalmente para linfonodos hilares, que é o seguinte, é o ultrassom endobrônquico, e através desse ultrassom endobrônquico se faz uma biópsia transbrônquica por agulha. Eu também posso alcançar esse linfonodo. Eu vou lá com um broncofibroscópio, com um ultrassom, o ultrassom localiza o linfonodo que está aumentado, que captou na PET, o pneumologista vai lá e com uma agulha fina, ele ultrapassa a parede do brônquio, biopsia esse linfonodo. Geralmente, o ultrassom endobrônquico com biópsia transbrônquica, ele tem um resultado muito bom para linfonodos hilares, tudo bem? Mas ele está sendo usado hoje em dia para também colher material de linfonodos que iluminam na tomografia por emissão de pósitrons, na PET. Tudo bem? Então é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco o porquê, da gente avaliar muito bem esses linfonodos intratorácicos. Como eu disse para vocês, um linfonodo comprometido por câncer pode mudar completamente um planejamento cirúrgico ou então cancelar a cirurgia do paciente, tornar o tumor irressecável. Tudo bem? Para completar o estadiamento, TC de crânio e cintilografia óssea devem ser feitos somente na presença de sintomas. Tá legal, gente? Então vamos lá, ó. Estadiamento TNM do câncer não pequenas células, né? Que é o que a gente está falando até agora. Bom, o que é o T1? O T1 está aqui. O tumor a gente desenhou sob forma de uma bolinha vermelha, né? O T1 ele é a famosa apresentação sob forma de nódulo pulmonar solitário. Ó. É um tumor menor ou igual a 3 centímetros, no seu maior diâmetro, um tumor de localização periférica, com parênquima pulmonar aerado em torno desse pulmão. Se o paciente não tiver envolvimento de linfonodos intratorácicos e não tiver metástase à distância, nós temos o famoso nódulo pulmonar solitário. Tudo bem?
Tranquilo? Isso impõe uma possibilidade de cura muito alta com a cirurgia, podendo chegar a 50%, 60%. Beleza? Vamos lá. O que é o T2? Aqui. Pode ser essa apresentação, pode ser aquela ali. O T2 é um tumor que tem dimensões maiores. Ou então é um tumor de qualquer tamanho que esteja localizado a mais de 2 centímetros da carina. Vamos voltar, Renatinho? Quando quiser. Tá. Vamos ver aqui, gente, o TNM do câncer de pulmão não pequenas células, que é o que a gente está falando até agora. T1, o que é? T1 é um tumor de 3 centímetros ou menos, de maior diâmetro, localização periférica. O tumor está representado por essa bolinha vermelha. O T2 é quando o tumor tem essas características aqui. Já um tumor volumoso, né, ou um tumor que esteja a 2 centímetros ou mais da carina, ou um tumor que invada a pleura visceral, provoque uma atelectasia de todo um lobo de pulmão, ou cause uma pneumonite obstrutiva, ou pneumonite pós-obstrutiva. Tá certo? O T2 ele é ainda subdividido em T2A, isso aí é importante a gente saber, e T2B de bola. Tudo bem? Até agora, se o paciente tiver uma doença linfonodal no tórax limitada e não tiver metástase à distância, o tumor é ressecável. T3, T3 já começa a complicar. Tumor grande, ou um tumor localizado a menos de 2 centímetros da carina, ou então um tumor de Pancoulson, ou um tumor que invada diafragma ou pleura mediastinal. Gente, o mesmo raciocínio se aplica ao que eu falei anteriormente. Se tiver uma doença linfonodal limitada no mediastino, no tórax, perdão, ou então ausência de lesão. Vamos voltar, Renata? Puta que pariu. Vamos lá? Quando quiser, professor. Vamos aqui, gente. Vamos ver o TNM do carcinoma não pequenas células, né, que é o que a gente está falando. O que é o T1? T1, o tumor está representado em vermelho, é um tumor que tem 3 centímetros ou menos no seu maior diâmetro e é um tumor de localização periférica. Se esse paciente tiver uma doença linfonodal torácica limitada, N0, N1, né, e não tiver metástase à distância, o câncer é ressecado, é ressecável. Né? T2 o que é? Qualquer uma dessas características aqui coloca o paciente como T2, tá? O T2 ele é subdividido ainda em T2A e T2B. Isso tem implicação em relação ao tratamento. O raciocínio aqui é o mesmo que eu falei para o slide anterior. Se o paciente tem T2, né, e ele tem uma doença de linfonodos torácicos limitada, N0, N1, e não tem metástase à distância, o tumor ele é ressecável. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos progredindo. T3. Qualquer uma dessas características. Olha aqui, já está mais próximo da carina. Bronquifonte a menos de 2 centímetros. O Pancoulson é T3 também. Invasão de diafragma é T3. Pleura mediastinal também. O raciocínio aqui é o mesmo que se aplica ao slide anterior. Se tiver doença linfonodal no tórax limitada, N0, N1, e não tiver metástase à distância, o tumor é ressecável. Aí você vai falar assim, Marcelo, peraí, está invadindo, né, tem erosão de arcos costais, mesmo assim é ressecável? Estou falando de erosão de arcos costais, no caso de se apresentar como Pancoulson. Eu digo para vocês, é ressecável. Tudo bem? Desde que tenha doença linfonodal torácica limitada e não tenha metástase à distância. T4. T4 é quando o paciente apresenta um tumor com qualquer uma dessas características. Invasão de grandes vasos, coração, esôfago, corpo vertebral, carina, traqueia, tá? O T4, mesmo tendo uma doença de linfonodos torácicos limitado, mesmo não tendo metástase à distância, o T4 geralmente é irressecável. Mas se o paciente tiver um tumor restrito à carina, a gente pode pensar em ressecar o T4.
Tá certo? Tudo bem? Obviamente, mais uma vez eu repito, tem que ter uma doença linfonodal torácica limitada, ser N0, N1, não é isso? E não tiver metástase, e não pode ter metástase à distância também. Tá aqui, gente. Vamos falar agora dos linfonodos. O que diz essa figura para a gente? Em vermelho, essa bola vermelha nos diz em qual hemitórax está o tumor de pulmão, tá certo? E essas bolinhas amarelas são os linfonodos envolvidos. O que é N de Nair 0? Ausência de envolvimento linfonodal. Maravilha. O que é N1? N1 são os linfonodos peribrônquicos ou os linfonodos hilares ipsilaterais comprometidos. Então, se eu tiver um T de tatu favorável, for N1 e M de Maria 0, eu posso ressecar esse tumor. Tudo bem? O que é, gente, o N2? O N2 são os linfonodos mediastinais ipsilaterais e os subcarinais. O que acontece com o N2? A imensa maioria dos cirurgiões de tórax fala o seguinte: doença N2 é irressecável. O paciente não obtém cura com uma ressecção, né? Quando ele opera, resseca um tumor de pulmão, ele tendo uma apresentação linfonodal do tipo N2. Tudo bem? Então, a doença N2 geralmente torna o tumor irressecável. Mas existe uma exceção a essa regra. Quando você tem um N2 com envolvimento de apenas uma estação linfonodal, ou seja, não tem envolvimento importante de linfonodos, tanto no mediastino quanto no linfonodos subcarinais, e quando a doença toda puder ser ressecada através de uma lobectomia e o paciente tolerar o procedimento, você pode indicar cirurgia para o N2. Mas é uma situação especial. O paciente tem que ter envolvimento de uma estação linfonodal e o procedimento proposto tem que ser apenas uma lobectomia. Mesmo nesses casos, se a gente for acompanhar em médio prazo e longo prazo, a gente vai ver que não tem grande diferença na sobrevida se esse paciente for tratado apenas com quimio e radioterapia. Mas é importante falar isso para vocês. Tá certo? E o que é o N3? Então está aqui, irressecável, exceto nessa situação que eu disse para vocês. O que é o N3? O N3 são linfonodos supraclaviculares, está aqui, ó. Ou então, qualquer linfonodo, presença de qualquer linfonodo contralateral, seja ele hilar, seja ele mediastinal, etc. Então, obviamente, isso aqui é irressecável, não tem conversa para o N3. E geralmente não tem muita conversa para o N2 também. Tá certo? Então o N3, linfonodos paratraqueais, etc., não tem jeito, acabou. Tudo bem? Não tem jeito. É irressecável. Vamos ver aqui, gente, essa questão da Unicamp é uma questão muito interessante. Homem de 69 anos, tabagista, 40 maços ano, né? Então ele tem mais de 20 maços ano de unidades, né, de consumo tabágico. Esse cara tem já uma carga tabágica, né, que põe ele em risco de câncer de pulmão. O que é a carga tabágica? Você multiplica o número de maços que o indivíduo fuma por dia pelo número de anos que ele fuma. Se ele fumou 2 maços por dia por 20 anos, 2 vezes 20, 40 maços ano, por exemplo. Ele queixa-se de tosse com escarro sanguinolento há 30 dias. Radiograma de tórax, opacidade homogênea em lobo inferior direito. Broncoscopia, tumor obstrutivo na entrada do lobo inferior direito, biópsia, carcinoma epidermoide. Então ele tem uma carcinoma epidermoide em lobo inferior direito. Vamos ver o resto. Tomografia de tórax, tumor em lobo inferior direito e linfonodo de 2 centímetros em região paratraqueal esquerda. Olha lá, em região paratraqueal esquerda. Esse linfonodo em cadeia paratraqueal, a cadeia paratraqueal é uma cadeia mediastinal. Então, gente, esse linfonodo de 2 centímetros, indubitavelmente, ele está aumentado. Se a gente fizer uma PET-TC, indubitavelmente esse linfonodo vai captar desoxifluoroglicose. Agora, essa captação, esse aumento do linfonodo também, que a gente vê na TC, tem como principal hipótese envolvimento neoplásico do linfonodo.
que tornaria o tumor N de Nair 3, portanto irressecável. Mas pode ser também envolvimento inflamatório, a gente não tem como saber. A gente só vai ter como saber analisando histopatologicamente esse linfonodo. Então esse linfonodo tem que ser alcançado e avaliado histopatologicamente para nós decidirmos se nós vamos operar esse paciente ou não, se esse tumor é ressecável ou não. Então ele pergunta o seguinte para a gente, ó. Em relação à extensão da doença neoplásica, neste caso, em que situação a cirurgia não estaria indicada? Ora, bolas, ela não estaria indicada se esse linfonodo fosse comprometido, o que tornaria a doença N3. Então, envolvimento do linfonodo paratraqueal esquerdo, doença N3. Tudo bem? Cite 2 métodos diagnósticos capazes de identificar esta situação. Como é que nós alcançaríamos esse linfonodo? Acesso ao linfonodo pode ser através de mediastinotomia, já que ele está à esquerda, não dá para fazer mediastinoscopia, então mediastinotomia, ou de ultrassom endobrônquico com biópsia transbrônquica por agulha, que é o famoso EUS-TBNA, Endoscopic Ultrasound Transbronchial Needle Aspiration, tá certo? Beleza, gente? É isso aí. Questão muito boa essa da Unicamp, hein? Vamos ver aqui tratamento do não pequenas células. Como é que a gente vai tratar esses doentes? Obviamente, se o paciente não tiver como ressecar o tumor, nós vamos tratá-lo, né, com medidas paliativas, né? Vamos fazer químio, vamos fazer rádio, existem anticorpos monoclonais que podem ser usados, não vou entrar nesse detalhe. O que eu vou falar com vocês é o procedimento cirúrgico, tá? Vamos lá, o que a gente tem que saber é o seguinte, cirurgia, exceto T4, a não ser naquela situação que nós temos T4 devido a um tumor estar restrito à carina. Se o tumor é T4 porque ele está restrito à carina, a gente pode ressecar. Se ele é um tumor T4 por outras características, a gente não pode ressecar. Então, na maior parte das vezes, a gente não resseca T4. N2 a mesma coisa, a não ser se um tumor estiver envolvendo estação linfonodal única, tudo bem? Esse paciente puder ter o seu tumor ressecado somente através de uma lobectomia, também não é tão frequente assim. Geralmente N2 não resseca. N3 não resseca em hipótese alguma, e metástase à distância, obviamente, não resseca. Tá certo? É só a gente lembrar que metástase à distância é adrenal, metástase à distância é fígado, é sistema nervoso, é derrame pleural neoplásico. Então, o procedimento cirúrgico para o doente pode ser uma lobectomia ou uma pneumonectomia, associada à ressecção nodal hilário mediastinal. Tá certo? Tudo bem? O que acontece? Se T2, exceto T2A, N0, M0, T3 ou N1, a gente completa, se T2, a não ser T2 muito precoce, né? Mas se T2, exceto se for muito precoce, T3 ou N1, nós complementamos com quimioterapia adjuvante, que é aquela que é feita após o procedimento cirúrgico teoricamente curativo. Tá certo? Vamos ver agora, gente, essas situações especiais que eu falei para vocês. Ó, quando é que a gente vai fazer tratamento neoadjuvante? O que é tratamento neoadjuvante? Tratamento realizado antes da cirurgia teoricamente curativa. Então a gente vai fazer o tratamento neoadjuvante quando o paciente tiver um T3 sob forma de tumor de Pancoast. Se o sujeito é T3 porque tem tumor de Pancoast, ele merece terapia neoadjuvante antes da cirurgia, antes da ressecção teoricamente curativa. Tá certo? Casos selecionados de T4, que é o caso daquele tumor, o cara é T4 porque tem um tumor restrito à carina. Ah, é por isso que ele é T4? É, então a gente pode operá-lo, desde que ele seja N1M0. Então a gente pode ressecar esse tumor, tá certo? E casos selecionados de N2, que é aquela situação em que o indivíduo é N2, mas ele tem uma única estação linfonodal comprometida, o procedimento pode ser realizado somente através de uma lobectomia, não precisa ser pneumonectomia, aí a gente pode ressecar esse tumor. Mas nesses casos, sempre fazer o tratamento neoadjuvante, ou seja, o tratamento oncológico que precede a cirurgia teoricamente curativa. A gente sabe que mesmo assim, né, mesmo os pacientes que nós elegemos para ressecção tumoral, a sobrevida em 5 anos não é muito boa, né?
21%, 31% em algumas séries. Tudo bem? Beleza. Gente, vamos falar agora do pequenas células, para nós fecharmos a aula. O Oat Cell. O que eu falei para vocês sobre o Oat Cell? O Oat Cell, ele tem um comportamento biológico diferente do carcinoma não pequenas células. O Oat Cell ele é um tumor agressivo, 70% em algumas séries, até mais, de doentes já tem metástase à distância no momento em que o tumor é diagnosticado, no momento em que o tumor é identificado. E por ter esse comportamento biológico diferente, mais agressivo, a gente faz o estadiamento do Oat Cell de forma diferente desse estadiamento que eu acabei de mostrar para vocês. Então, o Oat Cell, ele é o seguinte, ou é doença limitada ou é doença avançada, tá? A doença limitada, ela está presente em apenas 1/3 dos casos na apresentação. O que é a doença limitada? É isso aqui, ó. Quando o tumor está confinado a um hemitórax e linfonodos ipsilaterais, incluindo o supraclavicular. Olha que coisa interessante. Então, se o paciente tem a doença limitada, confinada a um hemitórax e linfonodos ipsilaterais, sejam eles mediastinais, hilares e até supraclaviculares, o tratamento é quimio e radioterapia. A gente sabe que até 50% a 60% desses pacientes obtêm remissão completa. Tudo bem? Só que o grande problema é que esses pacientes recidivam no decorrer dos anos. Tanto é assim que a sobrevida em 5 anos desses doentes é de apenas 15%. Tudo bem? Tranquilo? O que é a doença avançada? Ultrapassou os limites acima. O tratamento é apenas quimioterapia. Esses pacientes com doença avançada, até 20% a 30% conseguem remissão completa com a químio, mas eles recidivam. Tanto é que a gente avalia esses pacientes por sobrevida em 2 anos. A sobrevida em 2 anos da doença avançada é menor do que 10%. Então, realmente, é um desapontamento total. O que a gente sabe também no tratamento do Oat Cell, 2 coisas que eu queria falar para vocês. A primeira é o seguinte, quando nós conseguimos remissão completa e existe uma expectativa de vida de mais de 2 anos, o ideal é que a gente faça radioterapia craniana profilática, porque é muito comum esses tumores terem recidiva sob forma de metástases no sistema nervoso central. Então, a gente conseguiu a remissão completa com a quimioterapia, ou com a quimio e a radioterapia, tem previsão de 2 anos ou mais de sobrevida, vamos fazer a radioterapia craniana profilática, tá certo? Outra coisa que eu queria falar é uma situação muito rara, né? Uma situação muito rara, em que um Oat Cell se apresenta sob forma de nódulo pulmonar solitário, que é o nosso assunto do próximo bloco. O nódulo pulmonar solitário é toda lesão com 3 centímetros ou menos, cercada por parênquima pulmonar aerado, sem envolvimento de linfonodos hilares, sem atelectasia, sem derrame pleural, tudo bem? E o nódulo pulmonar solitário, quando ele se apresenta, quando o carcinoma ou de pequenas células, o Oat Cell, se apresenta sob forma de nódulo pulmonar solitário, o tratamento pode ser cirúrgico, seguido de QT adjuvante. É a única possibilidade que a gente vai operar um nódulo pulmonar solitário, é a única possibilidade que a gente vai operar um Oat Cell, é quando ele se apresentar sob forma de nódulo pulmonar solitário. Mesmo assim, a sobrevida gira em torno de 30%, 35%, no máximo 40% em 5 anos. Tá certo, gente? Beleza? Então é isso que eu queria comentar com vocês.